Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como nós podemos criar um gráfico percentual interativo. Eu tenho aqui uma planilha fictícia de controle de vendas referente ao ano de 2024, onde eu tenho na coluna A as lojas, na coluna B o valor de vendas do primeiro trimestre, na coluna C o valor de vendas do segundo trimestre. E eu preciso agora, na coluna D, calcular a variação em percentual. Então, nós vamos dar um clique aqui na célula D3 e vamos entrar com a seguinte fórmula. Igual, vamos clicar na célula C3, dividido, vamos dar um clique na célula B3. Então, eu estou dividindo o valor de vendas do segundo trimestre pelo valor do primeiro trimestre. E eu preciso ainda completar essa fórmula digitando -1 para que eu obtenha do valor inteiro. E eu vou pressionar Enter. Já tenho aqui, então, a variação. Vou clicar na célula D3 e, para copiar essa fórmula para as demais células, eu posiciono o cursor na guia inferior direito. Observem que o mouse muda de formato. Mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e arrasto até a célula D7. Como eu quero mostrar essa variação em percentual, na guia Página Inicial, no grupo Números, eu tenho aqui estilo de porcentagem. Então, eu vou dar um clique e agora eu tenho a variação percentual em relação ao primeiro e ao segundo trimestre. Então, vamos observar o seguinte. A loja da Tijuca, na linha 3, no primeiro trimestre, vendeu 626.451 e no segundo trimestre, 645.997. Ou seja, houve uma variação positiva de 3%. Já a loja do centro vendeu no primeiro trimestre 657.889 e no segundo trimestre 628.741. Ou seja, ela teve uma variação negativa de 4%. Para eu melhorar o visual da identificação dessa variação, eu posso formatar a minha planilha para que, quando a variação for positiva, a cor de preenchimento seja verde. E quando a variação for percentual negativo, ela seja preenchida com a cor vermelha. Então, eu vou selecionar de D3 até D7, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, eu tenho Formatação Condicional. Vou selecionar a primeira opção, Regras de realce das células é maior do que. Onde eu tenho a opção Formatar células que são maiores do que, eu vou digitar 0 e na opção com preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, eu vou clicar na seta, vou selecionar formato personalizado e aqui eu vou escolher uma tonalidade verde. Em seguida, vou dar um clique no botão OK e novamente no botão OK. Observem que agora toda variação percentual positiva passou a ter a cor de preenchimento verde, ou seja, as linhas 3, 5 e 7, referente às vendas de Tijuca, Copacabana e Madureira. Vamos agora criar a formatação condicional para mostrar a cor de preenchimento vermelha quando a variação percentual for negativa. Então, novamente, na guia Página Inicial, no grupo Estilo, na opção Formatação Condicional, nós vamos dar um clique, vamos selecionar a primeira opção, Regras de realce das células, e em seguida vamos selecionar a opção É menor do que. Onde eu tenho Formatar células que são menores do que, eu digito 0, e na opção com preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, eu vou clicar na seta
vou selecionar formato personalizado e vou selecionar a cor vermelho. Vou dar um clique no botão OK, novamente um clique no botão OK e vou agora, para ter uma visualização melhor, vou modificar a cor da fonte de preto para branco. Então, na guia Página Inicial, no grupo Fonte, onde eu tenho a opção Cor da Fonte, eu vou selecionar branco. Vou dar um clique aqui em qualquer célula vazia. Então, observem agora que eu já tenho aqui a variação percentual. Quando positiva, exibida em verde, quando negativa, exibida em vermelho. Vamos criar agora um gráfico para mostrar essa variação percentual. Só que, para eu fazer isso, eu vou precisar de duas colunas adicionais. Eu vou precisar de uma coluna mostrando toda vez que for uma variação positiva, eu quero que seja exibido o valor da venda, e numa outra coluna, toda vez que a variação for negativa, eu quero que seja exibido o valor da venda. Então, eu vou clicar aqui na célula E3 e vou digitar a seguinte fórmula. Igual C, abre parênteses. Vou clicar aqui em D3. For maior que 0, ponto e vírgula, então eu quero que seja exibida o valor da célula C3. Ponto e vírgula, quero que seja verificado o valor exato. Então eu vou digitar 0. Fecho parênteses e pressiono Enter. Vou clicar agora na célula E3, posicionar o cursor aqui na guia inferior direito, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até a célula E7. Vou clicar em qualquer célula vazia. Observe, então, que agora na coluna E eu tenho apenas os valores sendo exibidos quando a variação for positiva. Observem que a linha 4 e a linha 6, referentes à variação das lojas de Centro e Ipanema, não está sendo exibida porque o valor da variação de percentual é negativo. Na coluna F agora eu vou fazer o inverso. Eu quero que seja exibido os valores quando a variação for negativa. Então eu vou clicar na célula F3 e vou entrar com a seguinte fórmula. Igual C, abre parênteses. Vou clicar em D3. Menor que 0, ponto e vírgula, eu quero que seja exibido o valor de C3. Ponto e vírgula, quero a correspondência exata, então eu vou digitar 0, fechar parênteses e pressionar Enter. Vou clicar na célula F3, posicionar o cursor na guia, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até a célula F7 para copiar a fórmula. Vou clicar em qualquer célula em branco. Observem agora que na coluna F eu estou exibindo somente os valores quando a variação for negativa. No caso, a linha 4 referente às vendas do centro e na linha 6 referentes a Ipanema. Para eu criar o gráfico, eu vou selecionar de E3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até E7, selecionando a faixa de células de E3 até E7. Na guia Inserir, na opção Gráficos, eu tenho a opção aqui Inserir gráfico de colunas ou de barra. Vou dar um clique, vou selecionar a primeira opção aqui de coluna agrupada em coluna 2D. Vou clicar aqui na área do gráfico, na borda, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para a direita, posicionando o gráfico aqui. Vamos começar a fazer algumas modificações na área do gráfico. Eu vou clicar aqui em Título do gráfico e vou modificar, editando o título,
para controle de vendas 2024, traço, variação percentual. Vou dar um clique aqui no eixo vertical, onde eu tenho os valores, e eu não quero que seja exibido esses valores. Então, uma vez estando com a caixa selecionada, basta eu pressionar a tecla Delete para apagar esses valores. Também não quero exibir essas linhas de grade em relação ao gráfico. Então, eu vou posicionar o cursor aqui na linha de grade, dar um clique e também pressionar a tecla Delete. Outra modificação que eu preciso fazer aqui no gráfico é onde eu tenho no eixo inferior os números 1, 2, 3, 4 e 5, eu quero que apareça o nome das lojas. Então, eu vou dar um clique com o botão direito em cima do número, vou selecionar a opção Selecionar dados. Na opção Rótulos do eixo horizontal Categorias, vou clicar em Editar. Vou selecionar da célula A3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar até a célula A7, onde eu vou estar selecionando o nome das lojas, e vou dar um clique no botão OK e novamente um clique no botão OK. Vou clicar em qualquer área em branco da célula. Então, observem que eu tenho agora já os nomes da loja sendo exibidos, mas como eu selecionei os dados referentes à coluna E, onde está me mostrando apenas os valores positivos, esse gráfico só está mostrando os valores referentes à variação positiva. Eu preciso agora modificar esse gráfico para que ele considere também os valores negativos. Então, vou dar um clique com o botão direito sobre o gráfico, vou selecionar a opção Selecionar dados, vou clicar em Adicionar e vou na opção Valores de séries, vou clicar aqui, vou selecionar de F3, então vou dar um clique na célula F3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar até a célula F7. Vou pressionar Enter, vou dar um clique no botão OK e novamente um clique no botão OK. Observem agora que eu tenho no gráfico os valores negativos sendo exibidos na coluna laranja, enquanto que os valores positivos estão sendo exibidos na coluna azul. Então, vamos modificar a cor dessas colunas. Eu vou dar um clique aqui em qualquer coluna azul, onde eu tenho os valores positivos, e na guia Página Inicial, no grupo Fonte, eu vou clicar aqui na opção Cor de Preenchimento e vou selecionar a cor verde. Vou dar um clique agora em qualquer coluna laranja. Na guia Página Inicial no grupo Fonte, vou selecionar a cor de preenchimento vermelho e vou clicar aqui fora. Então, observem que agora eu tenho as colunas exibindo os valores de percentuais positivos em verde e as colunas exibindo os valores de percentuais negativos em vermelho. Observe que existe uma diferença entre as distâncias das colunas. A gente pode organizar essa distância. Então, eu vou dar um clique aqui com o botão direito em cima de uma coluna vermelha. Vou clicar na opção Formatar série de dados e vou marcar a opção Eixo secundário. Vou dar um clique aqui no X para fechar a janela. E eu já tenho, então, agora a distância correta entre as colunas, sem dar diferenças.
Observe que eu tenho também os valores aqui do lado direito. Eu também não quero exibir esses valores. Então, eu posso dar um clique aqui para selecionar o eixo secundário e pressionar a tecla Delete para sumir esses valores. O que está faltando aqui para nós fecharmos o nosso gráfico é exibir o percentual de variação em cada coluna. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar a coluna verde, vou clicar aqui nesse botão mais referentes a elementos do gráfico, e aonde eu tenho a opção rótulos de dados, vou clicar na seta e vou selecionar a opção centro. Vou clicar fora do gráfico, vou clicar agora com o botão direito em cima do rótulo, onde eu estou exibindo os valores, vou selecionar a opção formatar rótulo de dados e vou marcar a opção valor a partir das células. E vou selecionar agora de D3 até D7. Então, vou dar um clique na célula D3, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até D7, vou dar um clique no botão OK e vou desmarcar aqui a opção valor, porque eu só quero exibir o percentual. Fecho aqui a opção e, em seguida, na cor da fonte, na guia página inicial, no grupo fonte, eu vou selecionar a cor branco. E, em seguida, vou clicar fora. Então, observem que agora eu já tenho o percentual sendo exibido nos gráficos. Então, Tijuca, eu tenho uma variação percentual de 3% positiva, no centro uma variação percentual de 4% negativa, Copacabana 10% positiva, Ipanema 5% negativa e em Madureira 3% positiva. Como eu não preciso agora ficar exibindo as informações das colunas E e F que eu usei para montar o gráfico, eu não posso apagar essas informações. Mas para sumir da minha planilha, eu posso fazer o seguinte. Eu dou um clique na célula E3, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e seleciono até a célula F7. Na guia Página Inicial, no grupo Fonte, eu vou clicar aqui na opção Cor da Fonte e vou selecionar a opção branco. E vou clicar aqui fora. E para uma melhor visualização, eu posso centralizar a coluna de variação. Então, eu vou selecionar de D3, clicando na célula D3, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastando até a célula D7. Na guia Página Inicial, no grupo Alinhamento, eu tenho a opção Centralizar. Posso clicar agora em qualquer célula em branco da planilha. E com isso nós temos a nossa planilha controle de vendas com a variação calculada e geramos também um gráfico de controle de vendas em relação à variação percentual, mostrando a variação positiva e negativa da nossa planilha. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, dê um like e compartilhe. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!